Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da SBTMO. Temos o prazer de receber hoje a doutora Lúcia Sila, que irá apresentar o tema Imunoterapia com células Natural Killer, um novo olhar no contexto da Covid-19. Doutora Lúcia Sila é membro da SBTMO e foi presidente da entidade na gestão de 2013 a 2015. Atualmente é professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Centro de Processamento Celular Avançado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós gostaríamos de convidá-los também a participar e se inscreverem no Congresso da SBTMO, que este ano terá uma programação especial sobre terapias celulares e CAR-T, que abordará também o tema das NK Cells, na quarta-feira, dia 28 de outubro, e que contará também com uma programação e palestras da doutora Lúcia Sila. Gostaríamos de lembrá-los também para que submetam os seus resumos no Congresso da SBTMO. Desejamos a todos um ótimo webinar. Olá a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente este convite. É uma grande satisfação falar com essa comunidade tão especial da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Nós vamos falar hoje sobre a atividade ou o que a gente está fazendo e também vamos falar na aplicabilidade da imunoterapia para o SARS-CoV-2. Primeiro, nós precisamos nos localizar na célula NK. Muitos de vocês já conhecem essa pequena parte. As células NK são linfócitos inatos, da imunidade inata, ou pelo menos até agora se acredita que sejam. Vocês vão ver mais adiante que já existem outras evidências da participação das células NK também na atividade imune adaptativa. A grande diferença, a diferença fundamental entre células NK e células T é a velocidade de reação e a especificidade. As células NK, elas têm constitutivamente, digamos, todo o aparato citotóxico pronto, enquanto que os linfócitos T precisam ser ativados, sofrer expansão clonal, e aí ele é, digamos assim, um matador profissional. Então, o linfócito NK é ativado imediatamente, se torna citotóxico e depois ele sofre a expansão clonal. Enquanto que o linfócito T, a reação é bem mais lenta. Muito bem. Quanto à especificidade, claro que nós já conhecemos a especificidade das células T, né? São altamente específicas, o que confere uma segurança muito grande na nossa defesa. Enquanto que os linfócitos NK, ou células NK, eles são inespecíficos. Eles têm uma grande gama de receptores, que a gente vai conversar um pouquinho rapidamente, e que percebe alterações, sobretudo em células anormais. E em microambientes anormais. Também tem ficado muito claro, e também nós vamos falar sobre isso à medida que formos progredindo, que as células NK têm um comportamento especial de acordo com o microambiente onde ela está. Por exemplo, quando células infectadas são infectadas por vírus, acontecem duas coisas importantes. Primeiro, todas as células, ou a grande maioria, produz interferon do tipo 1. E o interferon do tipo 1 é um ativador das células NK. Além disso, as células parasitadas por vírus também têm alterações da membrana, que é o bubbling out das cópias virais, e também a célula NK reage, isso também é bastante novo,
ao próprio RNA ou material genético do vírus que pode, de alguma forma, ser exposto. A mesma coisa acontece com todas as células estressadas, células que têm alterações na sua polarização da membrana. Isso é bastante interessante também, porque há pouco tempo o Moretta, que é um estudioso italiano das células NK, ele demonstrou que as células NK destroem neutrófilos, portanto, de uma certa forma, protegendo o organismo da inflamação. Isso é bastante, digamos assim, discutido na literatura, porque tem certos modelos animais completamente, do meu ponto de vista, completamente anormais, que são modelos SCID, são modelos, digamos assim, altamente imunodeficientes, em que se estuda a atividade da célula NK. No entanto, o contexto e o microambiente é completamente diferente. Por isso, existem dados conflitantes na literatura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o mais importante é que a célula NK percebe alterações e, como ela é a mais conhecida dentro da atividade antitumoral, as células malignas sofrem uma alteração grande no seu metabolismo, criando uma aura de anormalidade, uma aura de alterações biofísicas, predominantemente pela presença do ácido lático nas cercanias da célula, porque a célula maligna tem um metabolismo predominantemente da glicólise, né? Anaeróbia. Também existem uma série de anormalidades que acabam por impactar digamos assim, na carga iônica da membrana, atraindo as células NK. Muito bem. As células NK existem em dois tipos. Elas podem, e aliás, isso também é um outro aprendizado que está se tendo, tá, com o tempo. Antigamente se achava que a célula NK que expressasse muito o receptor 56, CD56, era uma célula imatura. Inclusive foi chamada pelo Vago como uma célula disfuncional. E a gente vai mostrar no nosso estudo que essa célula não é nem um pouco disfuncional. No entanto, havia a ideia de que a CD56 Bright, que tem uma atividade efetora muito reduzida, era uma célula altamente secretora de citocinas, né? Entre elas os fatores de necrose tumoral alfa e beta, GM-CSF, interleucina 10 e o interferon gama, que tem uma atividade antiviral muito importante. E a célula, o protótipo da célula NK, aquela matadora, sempre foi considerada como aquela célula que expressa pouco o CD56 e muito o CD16. Então, é uma célula CD56-DIN. E esta é a célula que eu sempre represento como a Penélope. Esta é a cachorra da minha filha, e aqui na fazenda, esse dia, ela veio me avisar que vinha chegando um indivíduo que ela não gosta. Ela sempre se enfurece quando ela percebe a presença dele. Portanto, e ela reage imediatamente. Se eu não intervir, ela vai reagir. Então, para mim, o apelido da Penélope é células NK. Como é que a célula NK, então, além dessas, digamos assim, dessa coisa imponderável dela reagir, de fazê-la reagir, como ela anda já pronta para destruir, ela precisa de uma série de receptores que são inibidores da sua função, porque senão ela destruiria células normais. E estes inibidores estão bastante ligados ao HLA,
Portanto, quando uma célula expõe o HLA-self, a célula NK percebe e não destrói essa célula, não mata essa célula, né? A não ser que houver muita alteração que ative muito os receptores ativadores da célula NK, que são também ligados às moléculas do HLA em alguns deles, mas, digamos assim, tipo HLA-G, HLA-E e por assim vai. E é importante ver que o CD16 é um receptor ativador e é, na verdade, um receptor para a porção Fc do anticorpo. É através desse CD que a célula NK faz a citotoxicidade mediada por anticorpos. A ativação da célula NK vai depender deste conjunto de receptores. Por quê? Porque os indivíduos variam. É uma questão genética. Tem indivíduos que apresentam um número maior de receptores ativadores, que são conhecidos como aqueles que têm o haplótipo B, e tem indivíduos que têm um número menor de ativadores, que são aqueles considerados, aliás, são os do haplótipo A. Então, a função final, tanto secretora quanto citotóxica, vai depender do balanço entre a quantidade de ativadores ou a quantidade de moléculas que vão ativar e a quantidade de inibidores que a célula tiver. Mais recentemente, e é interessante porque isso foi em 2002, foi um dos primeiros trabalhos que apareceram na literatura sugerindo que no campo da neoplasia, e aqui eu queria fazer um parênteses, por que a célula NK ficou em segundo plano para vírus, apesar de todo mundo sempre dizer que ela é ativa contra vírus? Porque se desenvolveu a vacina. E a vacina antivírus, é uma história muito bem sucedida que todos nós conhecemos. Então, toda a área antiviral ficou voltada à célula dendrítica, à vacina, né? Apesar de que a gente sabe que a vacina aumenta muito a atividade NK. Mas, de qualquer maneira, o que mais se conhece da biologia da célula NK é dentro da área tumoral. E se mostrou, e o Smith tem um trabalho belíssimo mostrando que as células NK, na verdade, elas modulam a resposta também. Elas são capazes de ativar a imunidade adaptativa por uma série de efeitos, não apenas diretamente ativando os linfócitos T, como também ativando células dendríticas e trabalhando na maturação dessas células. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de ver isso no clinical trial que nós recém terminamos a fase 1. Então, isso aqui muda completamente o conceito de que a célula NK não é apenas aquela célula que mata, e que, na verdade, o que ela faz é transitar entre o fenótipo CD56 bright e CD56 dim, variando de acordo com o ambiente em que ela está. Muito bem. Eu vou mostrar agora o que a gente aprendeu no nosso ensaio fase 1 da imunoterapia adotiva para células NK no cenário da leucemia mieloide aguda refratária ou recidivada. Muito bem, o background teórico para isso é o efeito enxerto contra a leucemia, demonstrado maravilhosamente bem em 1990, no cenário do transplante da leucemia mieloide crônica, mostrando que havia a necessidade de algum grau de doença do enxerto contra o hospedeiro para que houvesse a cura da doença.
Tá? Isso, inclusive, levou a uma série de equívocos, pessoas causando mais doença do enxerto contra o hospedeiro, tentando, com isso, obter a maior cura, e nós sabemos como é que essa história terminou. Até que no final da década de 90, no final do século passado, este grupo de Perugia, onde trabalha também o Moreta, e liderado então pelo Velarde, Andrea Velarde, o que se viu foi o seguinte: eles faziam um transplante haploidêntico e, para tal, como ainda não existia a história da ciclofosfamida pós-transplante, eles só conseguiam fazer depletando as células T. Então, eles pegaram 78 indivíduos com leucemia mieloide aguda, sendo que 70% dessa população estavam na segunda remissão ou em recidivados, e transplantaram, então, o transplante haploidêntico com depressão de células T. E o que eles viram? Que aquela população que tinha disparidade NK, ou de haplótipo, ou de ligante, relacionada entre o doador e o receptor, foram indivíduos que se curaram, porque eles têm um estudo com um acompanhamento, um follow-up importante, tá? E mais, foram indivíduos que tiveram doença do enxerto contra o hospedeiro muito leve ou não tiveram doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, este estudo é um estudo seminal mostrando que é possível separar o efeito do enxerto contra a leucemia do efeito do graft versus disease, né? Da doença do enxerto contra o hospedeiro. Muito bem. O outro problema é como é que a gente expande as células NK para... Quer dizer, no momento em que a gente conseguiu separar o efeito graft versus leuquimia do graft versus host, se pensou, bom, então vamos fazer a expansão de células NK e fazer o efeito graft versus leuquimia sem o transplante de medula óssea. Este é o goal, né? É o cenário ideal. E aí a gente esbarra no problema da expansão de células NK em número suficiente para fazer uma imunoterapia adotiva. E aí veio Tim Lee, que na época trabalhava no MD Anderson, e ele desenvolveu uma tecnologia baseada numa célula K562, que é uma célula BCR-ABL positiva, é uma célula leucêmica, é uma linhagem de células leucêmicas, e ele fez uma modificação genética em que, primeiro, ele colocou uma série, quer dizer, manipulou e colocou uma série de moléculas de adesão na membrana da K562 e, primeiro, testou a colocar na membrana a interleucina 15, mas não houve grande sucesso na expansão das células NK. Quando ele trocou para a interleucina 21, ele conseguiu, então, uma plataforma de manufatura excepcional. Tá? Então, a gente chama Membrane-Bound Interleukin 21. Muito bem. Esta é a plataforma de como se manufatura essas células. Nós usamos a partir de uma doação de sangue periférico. Nós fazemos, porque eles faziam a depressão T ao longo da cultura, só que é muito caro. Então, a gente, quando começa a cultura, a gente já faz a depressão de linfócitos T, e, a partir daí, coloca as células mononucleares que sobrarem, todas, junto com a APC, que a gente chama Membrane Bound Apresentadora, célula apresentadora, né, de antígenos ou de moléculas, e há uma expansão sensacional de células NK. Depois a gente faz a criopreservação, e fica aguardando os testes de qualidade desta cultura. Nós, neste ensaio clínico, na fase 1 deste ensaio para leucemia mieloide aguda, nós arrolamos 16 pacientes e conseguimos obter células em grau clínico, em número suficiente, em todas as culturas, comprovando
digamos assim, a eficácia dessa plataforma tecnológica. Desses 16 pacientes, nós tratamos 13, porque 3 deles, 2 faleceram durante a fase antes, um deles antes de começar o FLAG, o outro durante o FLAG, e o terceiro não se enquadrava nos critérios de inclusão. Muito bem. O que chama a atenção? A célula que vem desta cultura é uma célula que é bright para CD56 e bright para CD16. Ou seja, é uma célula que não se sabia que era possível que uma célula NK pudesse expressar esses 2 marcadores. Eu queria só fazer um parêntese aqui, porque no último ASH eu assisti aliás, uma apresentação oral em que estava se tentando fazer o linfócito T expressar o CD8 e o CD4, e para assim exercer as 2 funções. E nessa plataforma que a gente tem, nós temos as células Double Bright NK Cells, que tem os 2 marcadores de forma bastante bright. Muito bem. Esse é o esquema em que a gente faz, e isso é importante, faz uma linfodepressão, porque quando você vai infundir células, efetores imunes, linfócitos, na circulação, e isso foi demonstrado pelo Steven Rosenberg, do NIH, quando a gente vai fazer a infusão, se existem linfócitos funcionais ativos no receptor, eles desenvolvem uma coisa chamada Vito effect, que é impedir que as células que entram se expandam e exerçam a sua função em vivo. Então, essa é a base da gente, antes de fazer a infusão de células NK, fazer um FLAG, né? Porque FLAG por causa da leucemia mieloide aguda. E é interessante mostrar e dizer que todos os nossos pacientes incluídos já haviam feito FLAG anteriormente. Portanto, o FLAG foi efetivamente não antileucêmico, e sim linfocitotóxico. Então, a gente faz o FLAG e depois 6 infusões de células NK. Muito bem. Quais foram as características principais dos nossos pacientes? Primeiro, a idade mediana foi de 22, variando de 1 ano e 7 meses a 61 anos. O ECOG mediano foi de 3. Eu queria chamar a atenção que 5 pacientes estavam hospitalizados ou entrando e saindo do hospital, assim, em hospital dia para fazer transfusões, etc. Né? Eram pacientes, a nossa população foi uma população muito grave, e a gente vai ver adiante. A maioria era de alto risco, risco intermediário. 5 desses pacientes tinham doença refratária. A mediana de linhas de tratamento prévio foi 5, chegando a 9, tá? E também a maioria fez transplante, recaiu ou se tornou refratário após o transplante de medula óssea. Portanto, é uma população muito doente. Muito bem, aqui estão os resultados. Tem esse swimmer plot mostrando, primeiro, a realização do protocolo, na infusão, que houve uma variação de dias, porque alguns pacientes esperaram 2, 3 dias entre o final do FLAG e o início das células NK, e isso era permitido até 14 dias, então houve uma variação de tempo. E em verde são os pacientes que obtiveram remissão, aqui eles foi para transplante, depois a recaída, em amarelo a progressão da doença ou outro tratamento, tá? E então o que a gente viu no final? Que uma overall response rate de 78,6%. O que é a overall response rate? É a remissão completa com reconstituição
incompleta da hematopoiese e a remissão parcial. Desses pacientes, 50% obtiveram remissão completa. Tá? A disease-free survival foi de 6 meses, tá? Daqueles que entraram em remissão completa. O overall survival do grupo todo foi 254 dias ou 8 meses. Tá? E daqueles que entraram em remissão completa ou remissão completa com reconstituição hematológica incompleta, a sobrevida deles foi de mediana de 11 meses. Quer dizer, realmente, gente, isso considerando um estudo fase 1, se nós formos olhar para todas as drogas alvo lançadas nos últimos anos e aprovadas pelo FDA, a gente vai ver que o máximo que se conseguiu de resposta, overall response rate, teve em torno de 50%, sendo que a remissão completa se obteve num grupo reduzido de pacientes em alguns, digamos assim, que chegou a 26%, em alguns indivíduos portadores de digamos assim, daquela mutação específica, não em todos. Tá? Então, esses resultados são realmente impressionantes. Mas teve ainda um outro resultado interessante. Bom, antes disso, o que mais impactou, nós fazíamos a imunofenotipagem antes da infusão NK e depois da infusão NK, nas 6 infusões. E o que a gente viu, surpreendentemente, vocês sabem que a célula NK não predominou na reconstituição imune. Ela aumentou, mas ela não predominou. E isso é interessante porque, dos aprendizados com o CAR T-cell, o que se precisa é a expansão in vivo do CAR T-cell, que, aliás, é o que causa os problemas, né? Também. Mas nós perseguimos e entendemos que deveria ser assim também na célula NK, mas vejam, não foi assim. Vocês vejam que cada paciente, por exemplo, essa que entrou em remissão completa, predominou célula T. Este em remissão parcial, predominou célula T. E assim sucessivamente. E este aqui teve o predomínio de células NK. Este paciente, a gente vai ver também um pouquinho daqui a pouco, ele fez uma remissão parcial, aliás, uma remissão completa, desaparecimento da leucemia sem a reconstituição hematopoética, e ele foi o único paciente que teve um efeito tóxico secundário às células NK, mas não foi uma dosagem tóxica. Por quê? Porque este efeito foi manejado com facilidade. E este paciente teve predomínio de células NK, da expansão NK. O que ele fez? Ele fez uma anemia hemolítica autoimune, muito intensa, e que a gente teve que interromper, dando altas doses de corticoide. Mas esse padrão foi visto em quase todos os pacientes. E eu quero chamar a atenção para esses 2 pacientes. Foram pacientes que não entraram em remissão, a leucemia nem olhou para a célula NK. No entanto, eles tiveram uma expansão, olhem aqui o número da ordenada aqui. Tá? Esse paciente teve uma expansão burral de células NK, inclusive eu suspendi a infusão depois da 3ª, porque havia tanta célula NK, não tenho mais por que infundir. Né? A mesma coisa aconteceu com este paciente aqui, que foi um paciente extremamente grave, que veio de Fortaleza, numa UTI aérea, e que tinha, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, que tinha várias questões infecciosas e que também teve uma expansão NK importante. Então, no final, o que a gente viu? Que a infusão de células NK aumentava o número de células NK com relação a antes do tratamento e depois, e sobretudo após a 4ª infusão, aliás, após a 3ª infusão,
Depois voltava ao normal, vocês vão ver, enquanto que havia uma expansão de linfócitos T que não foi significativa. Mas, quando a gente vai olhar aqui, vocês vejam, esta é a curva das células NK. Obviamente, ela está muito influenciada por aquele paciente que fez uma expansão periférica burral, né? Mas a gente vê que os respondedores tiveram uma expansão significativamente menor do que os não respondedores, o que foi absolutamente surpreendente, apesar de que tem que olhar esse dado com cautela por causa daquele paciente. Muito bem. O que nós vimos também no nosso estudo? Que as células NK provocaram uma reação imune, remissão parcial e remissão total de doença no sistema nervoso central. Esta foi uma paciente que tinha uma leucemia, era uma criança pequenininha, que foi diagnosticada com leucemia com 1 ano e pouco, e que apresentava uma leucemia muito anormal, assim, eram cloromas, a apresentação foi cloromas subcutâneos, e, na verdade, foi cloromas mamários. E essa menina tinha várias cloromas intracerebrais. Este quadro aqui, nas diversas regimes de ressonância, foi antes e depois do tratamento. A gente pode ver que houve uma redução, mas não em todos os tumores, porque ela tinha um tumor frontal que permaneceu, talvez eram clones diferentes, é isso, só conjecturas, mas houve uma resposta significativa em um dos tumores dela. Tá? Isso é uma quebra de paradigma enorme. Este foi um paciente tratado no Hospital Albert Einstein e que esta é a ressonância pré-tratamento, em que ele tinha blastos no líquor, ele estava em remissão na medula óssea, é uma infiltração do sistema límbico, então, durante muito tempo se pensou isso é uma coisa viral, o que está acontecendo aqui? Inclusive, poderia ser uma doença do enxerto contra-hospedeiro também, sistema nervoso central. Mas o que aconteceu? Cerca de 5 dias depois da última infusão, ele teve piora da sintomatologia do sistema nervoso central e a ressonância mostrou este infiltrado inflamatório exuberante. Foi interessante porque agora me faltou um nome, lamento, o radiologista, o neuroradiologista do Einstein me falou, se eu não soubesse, eu diria que isso é uma doença do enxerto contra-hospedeiro. Eu disse, oba! Então, as células estão fazendo alguma coisa lá. Este menino foi o que mais sobreviveu, foi o mais longo sobrevivente depois da terapia, e isso daqui é cerca de 8 meses depois da terapia NK. Esse menino retomou a sua vida, ele era um estudante de medicina, ele inclusive viajou para o exterior, foi à Espanha, foi a Portugal, teve uma qualidade de vida realmente surpreendente, considerando que ele, e tem mais, ele foi tratado com doença do enxerto contra-hospedeiro crônica, da sua forma, ele tinha uma esclerose, né, grave, e a gente suspendeu toda a imunossupressão para fazer a célula NK, e houve uma série de reativações, nada que a gente não conseguisse controlar, e ele evoluiu sem a doença do enxerto contra-hospedeiro. Fica a pergunta. Muito bem, este foi aquele rapaz que fez a imunidade, fez a anemia hemolítica autoimune. Olhem só, quando ele chegou, ele usava morfina endovenosa, porque ele tinha uma infiltração sacroiliaca exuberante, com estenose dos meatos ósseos. Aqui foi 28 dias depois do tratamento. Este rapaz, que infelizmente faleceu, a gente teve que interromper o tratamento com altas doses de corticoide, ele teve alta tomando analgésico. Então, houve uma resposta importante. Mas aqui vem
a resposta que eu acho relevante para o nosso caso de NK para infecção. Essa primeira paciente era uma paciente que estava hospitalizada há 3 ou 4 meses antes, porque ela não tinha como ter alta. Era uma infecção atrás da outra, inclusive uma aspergilose pulmonar invasiva. Ela, então, quando a gente a rolou, tá, no ensaio NK, nós a mantivemos, claro, com profilaxia secundária, né, da aspergilose, e ela, então, iniciou a infusão NK. Quando ela fez a 5ª infusão, ela teve uma cefaleia, aliás, ela começou a ter a cefaleia desde o início, desde a primeira infusão, mas na 5ª ela teve uma cefaleia muito intensa, foi feita uma ressonância e se descobriu que ela tinha um micetoma. Tá? Ela fez um infiltrado inflamatório e a sintomatologia cerebral desapareceu nos próximos 10 dias, enquanto que o nível, obviamente, a gente, ao mesmo tempo, ela fez a sintomatologia pulmonar, reativou a aspergilose, ou pelo menos apareceu a inflamação da aspergilose. A gente fez um lavado brônquio, confirmou, né, a galactomanana elevada, a galactomanana sérica estava elevando. Então, mas antes da gente obter digamos assim, o nível sérico terapêutico, a sintomatologia já tinha praticamente regredido. Então, a gente considera isso um efeito emergente, causado pelas células NK. Este aqui é aquele menininho que veio de UTI aérea. Ele chegou muito mal. Ele chegou direto para o CTI, assim, hipotenso, e se isolou, uma Escherichia coli multiresistente. Ele tinha uma fístula, um abscesso entre reto e sacro, na região do reto, e tinha também uma obstrução do rim esquerdo, tá? Com um crescimento exuberante do rim. Na ecografia com Doppler, ele mostrava uma riqueza vascular importante na região do reto, que depois do tratamento desapareceu. Foi interessante porque esse menino fez, digamos assim, ao mesmo tempo que ele aumentou, ele fez uma série de reações, mas deixa eu falar na segunda parte também. Ele tinha uma colangite ascendente, tá? Que é mostrada aqui no ecodoppler com uma velocidade de 300 centímetros por segundo, que é um comprometimento importante dos canalículos, né? Nós fizemos a terapia e a icterícia dele piorou. Ao mesmo tempo, a gente vinha monitorando as células NK em vivo e vimos que havia uma expansão, então nós suspendemos, mas logo depois, o que aconteceu? Ele sangrou, teve uma hemorragia, que a gente ficou discutindo muito o que faria, mas decidimos fazer o acompanhamento clínico, óbvio, o paciente era extremamente grave, e aquele paciente que estava semiocluído por essa massa, o abdômen, digamos assim, regrediu, ele ficou, digamos assim, ele que quando chegou nem interagia por dor sacral e toxicidade, ele estava tóxico, ele passou a interagir, ele voltou a se alimentar. Mas, como a leucemia dele não respondeu, e obviamente a gente só conseguiu segurar um pouco a infecção pela Escherichia, nós acabamos, esse paciente foi o único paciente que não teve alta, que faleceu, porque nós decidimos com a família sedá-lo. Mas ele teve uma melhora significativa. Bom, isso então nos coloca. Também teve uma outra paciente
que tinha uma febre que foi atribuída ao Aracê. Por quê? Porque ela era uma paciente antiga nossa que, quando fazia Aracê, fazia febre. Então, se atribuiu ao Aracê, ou então à atividade leucêmica, porque havia uma incerteza se ela vinha com febre antes, enfim. Desculpe. E ela, então, começou a infusão NK e apareceram sintomas. É interessante que esses sintomas, quando apareceram, a paciente estava aplasiada. Ela só tinha célula NK e outros linfócitos, ela não tinha neutrófilo. E ela fez tosse produtiva com escarro, tá? Foi a broncoscopia e era uma tuberculose. Que também, obviamente, iniciou tratamento específico, mas 10 dias depois ela estava praticamente assintomática do pulmão. Tudo isso nos chama a atenção do papel da célula NK para infecções microbianas. No âmbito da tuberculose, o papel da célula NK já está praticamente, digamos, bem esclarecido. Mas e as células NK e os vírus, né? Então, o que se sabe disso? É que o genótipo, no cenário do HIV, o genótipo da célula NK modula o desenvolvimento da SIDA e a replicação viral. E também o tratamento com antirretrovirais bem sucedido restabelece a função NK. No vírus sincicial respiratório, a citotoxicidade mediada por anticorpos e pelas células NK modula a severidade da doença em crianças. Na hepatite C, o número de células NK no parênquima hepático é inversamente proporcional à replicação viral e à fibrose hepática. Quando a gente vai, e aqui começa a entrar a questão da célula NK na imunidade adaptativa, quando a gente pesquisa, existem células NK de memória para o HCV, para o HBV, para o citomegalo, para a influenza, para o antavírus, para o HIV. Tá? E se demonstrou no âmbito do West Nile, da febre amarela, do dengue, da zika e da chikungunya, o alfavírus, o que, quando há um aumento precoce da célula NK, a doença, a severidade da doença é atenuada. Muito bem, estudos são indicativos. E dentro do SARS-CoV, o que acontece? O 2, a atual pandemia. Os fatores de risco se conhecem, são os idosos, os obesos, que, inclusive, de acordo com o CDC, estão trazendo a curva para pacientes mais jovens, tá? Pacientes portadores de câncer e, inclusive, nós temos discutido muito a preocupação com aqueles transplantados. E o que se viu? Nos idosos, eles têm uma suscetibilidade aumentada a vírus, eles têm uma disfunção NK, mais tarde eu vou voltar a isso. Os obesos têm uma disfunção NK sistêmica. Os pacientes com câncer, nós já sabemos que têm uma atividade NK diminuída e uma suscetibilidade a infecções virais, né, importante. E a mesma coisa acontece com relação à suscetibilidade a pacientes. Eu tenho que dizer a vocês que a célula NK aqui da estância está fazendo muito barulho. Então, deve estar chegando algum indivíduo por perto. Mas, voltando aqui, nós sabemos que fatores que tornam o indivíduo suscetível a SARS-CoV-2 grave são fatores que impactam a atividade NK. Agora, as células NK e a severidade também do SARS-CoV-2. Então, já se sabia dentro do SARS-CoV-1 que há uma diminuição, a gravidade da doença se correlacionava com a diminuição da atividade NK, e há uma sugestão, inclusive, que SARS de qualquer etiologia possa
está ligada a uma diminuição das células NK. No cenário do SARS-CoV-2, tem se mostrado o seguinte, tem 3 estudos importantes. Um deles, que é o maior, que tem muitos pacientes, mostra que a célula NK no sangue periférico se correlaciona inversamente com a gravidade da doença. Quanto menor, mais grave. E mais, quando o paciente se recupera, isso se acompanha com a recuperação da atividade NK. No lavado brônquico, tem 2 estudos muito interessantes, que inclusive comparam, tem um deles que compara as células NK, digamos assim, do lavado brônquico em indivíduos normais. Interessante, trabalho chinês. Enfim. Então, o SARS-CoV-2 tem, como eu disse, um aumento de células NK no sangue periférico, e no lavado brônquico, há a presença de células NK, tanto feitas por single-cell RNA análises, quanto pela imunofenotipagem simples, há uma correlação também. Pacientes que têm células NK precocemente no lavado são pacientes que cursam com doença moderada, enquanto que aqueles que cursam com doença severa praticamente não se encontra célula NK. Então, daí vem o background para a gente pensar na terapia NK para o COVID-19. Vamos olhar o pulmão antes da gente seguir. O pulmão é digamos assim, um órgão extremamente delicado. E a troca de gases se faz através do citoplasma da célula alveolar do tipo 1, tá? Que tem pouquíssimas organelas, permitindo o fluxo de gases entre os capilares, né? A troca gasosa, e, ao mesmo tempo, tem muito pouca célula. Obviamente, se a gente fizer um infiltrado inflamatório, que é predominantemente perivascular, naturalmente, pelo menos no início, vai haver um impacto muito grande na troca gasosa. Né? Existem também a célula alveolar do tipo 2, que regenera do tipo 1 e que produz surfactante, e existem células que residem, que são os macrófagos pulmonares e as células dendríticas. De uma maneira, para evitar o perigo da inflamação, o pulmão, no steady state, tem um macrófago do tipo 2, que é um macrófago que secreta ativamente citocinas imunossupressoras. Bom, este macrófago, num indivíduo jovem, o que acontece? Ele vê uma infecção, né? Quer dizer, ele entra em contato com um antígeno novo, o M2 polariza para M1, que é o fenótipo inflamatório do macrófago, e este ativa as células dendríticas residentes que migram para os linfônodos regionais, ativando a imunidade adaptativa. O que acontece no pulmão do idoso? Faz anos, muitos anos, que ele já passou por todas as infecções possíveis e imaginárias. Ele está há muito tempo com o M2 secretando. Né? E o que acontece, entre outras coisas? Esse macrófago é incompetente na produção de células de interferon. Aliás, parece que o SARS-CoV usa como método, tá? E é interessante porque foi comparado com influenza e com uma série de outros vírus, a diminuição na secreção dos interferons tipo 1. Por isso, inclusive, que tem alguns ensaios clínicos utilizando interferon para o COVID. Né? Então, o que acontece? Como o macrófago não polariza, não é ativado, ele acaba não levando a informação e nem ativando a imunidade secundária. E você vai ter uma infiltração pulmonar de linfócitos que é putativa. São linfócitos heterogêneos, inclusive mostrados no COVID-2.
E aí, como consequência, a gente vai ter a infiltração de granulócitos e as SARS, ou a infiltração de células produzindo muita citocina inflamatória. É interessante que no pulmão residem células NK também, mas tem um trabalho muito interessante mostrando que elas não estão no parênquima pulmonar. Elas estão na circulação pulmonar, onde elas demoram, elas ficam até 72 horas. É um trabalho muito interessante que eu li ontem, em que ela reside dentro do vaso, aposta ao endotélio, né? E aí ela impede a entrada de neutrófilos. Isso aí é muito, enfim, muito novo, li ontem, prometo a vocês uma outra explicação melhor. Mas então, como eu disse, as células NK no idoso são células NK disfuncionais ou diminuídas, consideradas senescentes, né? E provavelmente o macrófago, obviamente, o M2, que não polariza, não produz substâncias ativadoras, né? Com relação à rapidez da evolução, nós sabemos, claro, que este trabalho que eu trouxe aqui é digamos assim, radicalmente mostrando o que aconteceu num surto que aconteceu numa casa de repouso nos Estados Unidos, onde tinha 86% dos pacientes tinham comorbidade, a idade mediana foi de 70 anos, variando de 43 a 92, e esses pacientes surgiu os sintomas. Entre o surgimento do sintoma e a hospitalização foram 3 dias e meio, e 81% deles foi para o CTI em 24 horas após a admissão, mostrando que a doença pode ser realmente muito agressiva e muito rápida. Então, é importante também, o Liao fez um sistema de score que é muito interessante, em que a ideia era organizar a assistência. Vocês estão ouvindo que hospitais de referência para Covid é um problema, porque os funcionários vão adoecendo, as pessoas não querem trabalhar com Covid, enfim, tem esses heróis maravilhosos, nossos colegas que estão lá na batalha, né? Então, não há pessoal disponível, ou pelo menos na China não havia pessoal disponível para atender em todos os momentos na enfermaria, no CTI. Então, o que ele fez? Ele fez um sistema de score que hoje eu vou andar um pouquinho mais rápido, idade, frequência respiratória, saturação, necessidade de oxigênio ou não, a hipotensão ou a hipertensão, frequência cardíaca baixa ou muito elevada, a presença de sintomas neurológicos e a temperatura. Com isso, ele fez este sistema aqui, esse score, tá? Mostrando que os indivíduos de score 0 ficavam só na observação e não precisavam da enfermeira, tá? Enquanto que os indivíduos de score 1 a 4, eles precisavam já da avaliação da enfermeira, precisavam de um acompanhamento de sinais vitais mais frequente, e a enfermeira entrava em contato com o médico, mas o médico ainda não entrava em cena. A partir do grupo laranja, o médico já entrava em cena e já entrava em contato com o CTI. E a partir do vermelho, o paciente estava no CTI, e o preto é um paciente já com falência de múltiplos órgãos, enfim, coagulação intravascular disseminada, e o restante vocês sabem. Muito bem. Qual é a proposta? A gente infundir double bright NK cells para bypassar a imunossupressão do pulmão e ativar as células dendríticas ou ativar os linfócitos T diretamente. Esta é a ideia. E antes que aconteça a infiltração, antes que aconteça a SARS, porque dentro de um cenário de SARS nós não sabemos como as células NK vão se comportar. Lembra que o microambiente é muito importante. Então,
a imunoterapia com células NK, se o nosso objetivo é criar, digamos assim, uma imunidade adaptativa, nós precisamos seguir o exemplo dos soros convalescentes, que hoje se sabe que não adianta dar na fase final, tem que dar no início, né, para que o paciente consiga desenvolver a atividade. Eu me distraí porque tem um pica-pau belíssimo picando a janela, mas enfim, deixa para lá. Mas, de qualquer maneira, esse lugar é uma coisa. Mas, então, baseados nisso, nós temos que fazer as células NK precoce, no branco ou no amarelo. Tá? E, para isso, nós precisamos de um doador universal de células NK. Né? Porque para os pacientes que vão ter um doador familiar, eu vou levar 14 dias para fazer as células NK. Aliás, entre tipar, cultivar e liberar a cultura, eu tenho quase 30 dias, o que é impraticável. Portanto, a gente tem que usar um doador universal. E isso já foi feito, inclusive, pela minha mentora do Pittsburgh Cancer Institute, doutora Whiteside, que é a última autora desse trabalho, em que ela fez terapia de humanos com leucemia mieloide aguda, usando uma linhagem de células NK. Tá? E não houve nenhum problema tóxico. Aliás, também não houve grandes respostas, porque ela não fez a imunossupressão. Mas, enfim. Hoje, nós temos existe um ensaio clínico em andamento no ClinicalGov, né, que está usando um doador universal, e o DIN conseguiu uma autorização para fazer um ensaio NK para leucemia mieloide aguda e síndrome mielodisplásica usando células NK off the shelf. Então, o nosso objetivo, para finalizar, e agora nós recebemos o aval para fazer isso, portanto, os meus dias de paraíso chegaram ao fim, nós vamos fazer um estudo fase 1 de segurança e execuibilidade de um doador universal para portadores de SARS-CoV-2 no grau branco e amarelo. Era isso que eu queria falar com vocês. Foi, como sempre, um enorme prazer. E obrigada. Gostaria de agradecer muito a palestra, a aula da doutora Lúcia Sela. Vou convidá-la agora para bater um papo com vocês que nos acompanharam. Doutora Lúcia Sela, já lhe convidei para abrir o seu vídeo e o seu microfone. Já estou te vendo, só não te ouço ainda. É que está me ouvindo agora? Agora em alto e bom som. Tá bem. E está fracionado o vídeo? Um pouco. Agora, esse vídeo com o qual nós estamos falando, um pouco. Durante a palestra, ele teve um pouco fracionado, mas por conta, acredito, até da internet aí. Bom, doutora, deixa eu lhe falar. Nós recebemos algumas perguntas. Vou ler a primeira aqui a você. E gostaria de dizer para quem está nos assistindo e tiver alguma pergunta, esse é o momento aí de fazer as suas perguntas. A primeira pergunta é de uma pessoa, acredito, muito especial, é a doutora Adriana Seber, que pergunta, ela começa dizendo: parabéns, Lúcia, que aula linda. Quando fazemos a ciclofosfamida pós-TMO no APLO, será que não estamos depletando as células NK? Não precisaria devolver uma pequena porção? Bom, eu acho bastante interessante. Obrigada, Adriana, pela pergunta. Pois é, o que se viu é que na ciclofosfamida pós-APLO há a célula NK, só que é a célula NK Bright, a CD56 Bright, que se atribuiu ser uma célula, digamos assim, imatura ou disfuncional.
Mas, na verdade, a gente viu que a gente usa células Bright e elas não são disfuncionais, né? Então, sim, existe, inclusive, o protocolo do pessoal lá do MD Anderson, do Ciureia, que utiliza o aplo e faz a infusão de células NK preparadas na mesma plataforma que nós, no dia, faz antes do transplante, faz no 7º dia após o transplante, quer dizer, recebe a ciclofosfamida, passa 24 horas, 72 e recebe as células NK e faz no 28º dia também. Então, já se tem este pensamento, os resultados são bons, estamos aguardando juntar um número maior, mas, sem dúvida nenhuma, é uma pergunta extremamente pertinente. Não sei se esclareci. Sim, ela respondeu que obrigada. Recebi aqui e disse que sim. A outra pergunta que nós recebemos vem do Samuel Couto. Ele começa parabenizando pela excelente apresentação. A fonte de células NK off-the-shelf utilizada nesse ensaio clínico seria a NK92? O método de expansão utiliza o suporte de APC? E muito obrigado, ele disse. Samuel. Obrigada, Samuel, pela pergunta. Não. O doador universal é um doador de haplótipo B, já escolhido, que a gente imagina, quer dizer, é um doador que tem muitos receptores ativadores, né? Não estamos usando a linhagem NK e não estamos e preparamos essa célula com a célula apresentadora de antígeno. Fazemos a cultura com a célula apresentadora de antígeno desenvolvida pelo Dean Li. Então, ele também usa, aliás, na verdade, ele acaba de passar um estudo para o SARS-CoV-2, né, utilizando off-the-shelf, células NK off-the-shelf, também escolhidas a partir de um doador com haplótipo B. Então, não sei se esclareci. Acredito que sim. Doutora, eu gostaria de lhe perguntar, até aí já a gente já caminhando para o final, nós conversamos até um pouco antes do início desse webinar e você falou sobre o número de pesquisadores atual da área de NK ser pequeno e até mais focado na Europa do que aqui nas Américas e com uma expressividade muito baixa, principalmente nos Estados Unidos. No momento que nós vivemos, até da pandemia e, curiosamente, um momento também que as pessoas começaram a desacreditar da ciência, o que você vê na NK para o futuro? O que a gente pode esperar dessas pessoas aí, desses cientistas tão bravos que lutam para não se desacreditarem e para se manter nesse caminho? Eu acho que, como a gente comentou antes, o SARS-CoV-2 veio para, digamos assim, virar de cabeça para o ar os conhecimentos de imunologia clássica, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o campo da célula NK, e já apareceram agora 2 artigos sugerindo a célula NK, ou a ativação da célula NK, ou o papel da célula NK no desenvolvimento da doença do SARS-CoV-2. Então, eu acho que e também já se viu que a imunidade, porque tem pacientes, por exemplo, quando vai se preparar soro de convalescente, é difícil você achar um convalescente com uma concentração de anticorpos necessária, né? E assim como os anticorpos continuam, digamos assim, são temporários, aparentemente depois de uma série de meses desaparece, existem casos de reinfecção, então há a sugestão de que a imunidade contra o SARS-CoV tem a ver com a imunidade celular, basicamente. Quer dizer, é uma quebra de paradigma, esse vírus realmente é muito especial, né? É um vírus que vai nos ensinar muito, infelizmente, às custas de muitas vidas, né? Mas vamos ver. É verdade, mas é para frente que se anda, sempre. É isso aí, é isso aí.
Doutora, gostaria de agradecer a tua presença, a sua aula que foi brilhante, esse papo. Gostaria de dizer a todos que quem ainda tiver alguma dúvida, quiser escrever depois, escreva através do e-mail comunicação@sbtmo.org.br. Nós encaminharemos todos os comentários e dúvidas à doutora Lúcia Sela e, assim que possível, ela responde todos esses questionamentos. Doutora... Pois não. Pode falar. Não, eu gostaria de pedir desculpas, porque a gente tem estado aqui com a internet maravilhosa, mas hoje é um dia de tempestade de vento e a internet realmente deixou a desejar. Por isso a gente até gravou de tarde, porque eu percebi que a coisa não ia sair, não ia acabar bem hoje, mas conseguimos passar, eu espero, a mensagem. Sim, eu gostaria de dizer até que aqui nessa transmissão o vídeo ficou um pouco pausado, mas o áudio veio bem, e no vídeo que nós vamos subir no YouTube a resolução está bem melhor, tá sem essas pausas. Tá bom, tá ótimo. Tá a culpa não é do Pica-Pau. Não é do Pica-Pau e nem Ele da não Penélope. Picou o fio, exato, exato. A Penélope está fazendo o trabalho dela, Jenny Cassel. Exatamente. Doutora, muito obrigado. Nos vemos, então, também no Congresso da SBTMO. Podemos esperar aí bastante sobre NK na programação. Eu estarei em Porto Alegre, portanto, a coisa vai estar mais... a transmissão vai ser melhor. Sim, e na revista científica também, né? Na revista da SBTMO. Exatamente. Muito obrigado, doutora. Boa noite. Cuidado aí com a ventania, se proteja. Tá, obrigado a todos, um grande abraço. Eu gostaria também de deixar alguns recados. Nós da SBTMO gostaríamos de convidar vocês que não são ainda sócios para que tornem-se membros da SBTMO e aproveitem todos os benefícios. E também agradecer pela presença de todos, dizer que TMO juntos. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado.